estabelecimento de justiça é uma prática dos justos, segundo a Torá nos ensina. A porção dessa manhã, Tetzaveh, vai falar muito ao meu e ao seu coração. Por quê? Porque Tetzaveh é uma porção, podemos dizer que ela é uma porção específica para os homens. Específica para a observação dos homens, dos varões, dos sacerdotes, dos ministrantes. Essa é a porção Tetzaveh. Mas incita as mulheres a observar para que elas possam discernir aquele que serve e aquele que não serve ao Eterno. Então é para despertar todos os nossos sentidos, tanto dos homens quanto das mulheres. Mas há especificações aqui para nós. O interessante é que nós sempre estamos orando aqui, durante os sacrifícios, que o Eterno que venha abrir os olhos dos homens e que nós venhamos assumir os compromissos e as responsabilidades estabelecidas na Torá para nós. Há situações específicas para nós e Tetzaveh não nos exclui disso. Ela está inserida neste contexto. Ela se encontra em Êxodo, capítulo 27, como nosso irmão já leu aí. Ela inicia ali no verso 20 do capítulo 27, já no finalzinho do capítulo 27, vai até o versículo 10 do capítulo 30. Então, esse compêndio da Torá é separado para essa manhã como 20ª porção, Tetzaveh. Tetzaveh é ordene, na nossa versão, ordenarás. Então, após as especificações que você viu semana passada, para a construção do tabernáculo, do Mishkan, e também para a proclamação desta casa, que também nós vimos com os nossos olhos e participamos, cujo envolvimento da porção anterior que nós vimos, o envolvimento do homem através de um coração voluntário. Se você voltar um pouquinho a página da sua Bíblia, e lá em Êxodo capítulo 25, onde era a porção, onde estava a porção da semana passada, Êxodo capítulo 25, por favor. Só voltar um pouquinho as suas páginas aí, que você vai ver. Logo no verso 2, olha o clamor aqui de Adonai. Terumá, uma oferta, um presente. Diz assim, ó, no verso 2 do capítulo 25. Fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta de todo homem, cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta. Então, o envolvimento do homem aqui, na porção anterior, é através de um coração voluntário. Já Tetzaveh apresenta a força da expressão verbal ordenarás. Ordene, é uma força verbal, cujo envolvimento do homem, meu e seu, é com Adonai, e que se dá por uma ordem. Você vai observar que ele já estabelece uma ordem, Adonai se impõe através de uma expressão verbal aqui para mim e para você. Agora, o homem vai se envolver não só com o coração voluntário, mas ele vai se envolver, ele vai se vestir, ele vai fazer parte dos utensílios do tabernáculo, do Mishkan, para que ele faça fazer conforme lhe deu ordem. Para que essa é a força do verbo ordene, Tetzaveh. Para que o homem venha se envolver, ele venha se vestir, ele venha fazer parte dos utensílios do tabernáculo, do Mishkan. Você observa aqui que em Êxodo capítulo 27, a partir do finalzinho ali, ele vai falar do azeite, vai falar das vestes sacerdotais, do Urim e do Tumim, e da consagração dos sacerdotes. E você vai ver que isso que é se envolver com o tabernáculo, se fazer parte dos utensílios do tabernáculo, para que ele possa fazer como se deu ordem. Assim diz o profeta. Assim agem os profetas. Fazer conforme se deu ordem. Por que eu tenho que fazer conforme me deu ordem? Para fazer recessar a rebeldia que há na casa e a rebeldia que há em mim. Por que eu tenho que fazer conforme me deu ordem? Para fazer cessar a rebeldia que há na casa e a rebeldia que há em mim. Por quê? Porque o maior conflito que eu e você temos é obedecer ordens de Adonai. O maior conflito do homem é submeter-se à vontade de Adonai. Isso é fato na minha vida e é fato na sua vida. Se você for comigo ao profeta Ezequiel,
ele assim ensina para nós. Vai lá ver o que o Eterno faz com o profeta, com a vida do profeta, para ensinar a casa de Israel e para ensinar para mim, para você hoje. Ordene, Tetzaveh, para que você venha com a força do verbal, da ordem estabelecida por Adonai. Ezequiel, no capítulo 12, nós vamos ler somente até o verso 7. É muito simples a leitura aqui do profeta, a leitura que Adonai faz para ele. Diz assim, olha, vem a minha palavra do Eterno, verso 1, capítulo 12 do profeta Ezequiel. Verso 2, filho do homem, tu que habitas no meio da casa rebelde, está vendo? Que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, pois essa casa é rebelde. O profeta, Adonai está falando para o profeta, essa casa tem todos os sentidos, mas não são aguçados em obedecer a minha palavra. É isso que ele está falando. São como fossem zumbis. São mortos que andam, são mortos que cantam, são mortos que dançam, que comem, mas os seus sentidos não estão aptos para ouvir e obedecer a ordem de Adonai. Verso 3 diz assim, tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem de exílio. Ele vai mandar o profeta simbolizar uma fuga. Olha só, de exílio. E de dia sai, à vista deles, para o exílio. Do teu lugar mudarás para outro lugar, à vista deles. Bem, pode ser que reparem nisso, ainda que eles sejam casa rebelde. À vista deles tirarás para fora, de dia, os teus trastes, como para mudança. Então tu sairás de tarde à vista deles, como quem vai para o exílio. Faze para ti à vista deles. Ele está falando, faz ao vivo, a cores, para que eles possam ver o que eu vou fazer com eles. Por isso que Adonai fala para essa casa, vai, anuncia no Egito, anuncia na rua 7, anuncia. Você acha que vai ficar assim? Não vai ficar assim. Mas eu preciso tratar a mim mesmo primeiro. Para que eu possa clamar a Adonai e ele estabeleça a sua justiça. Você vai ver daqui a pouco que antes do sacerdote iluminar a casa, ele tem obrigações a fazer. Ele tem obrigações. Obrigação minha e sua. Minha e sua. Olha lá o verso 5. Faze para ti a vista deles. Em um buraco na parede, sai por ali. À vista deles, aos ombros levarás os teus trastes, e às escuras os tirarás, e cobrirás o teu rosto, para que não vejas a terra, pois te dei por sinal a casa de Israel. Fiz assim como me deu ordem, diz o profeta, fiz assim como me deu ordem. Os meus trastes tirei para fora, de dia, como para o exílio. Então à tarde, com as mãos, abri para mim um buraco na parede, às escuras e saí, e aos ombros transportei as bagagens à vista deles. Vem a minha palavra do Eterno pela manhã. Filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Depois de toda a movimentação que houve, eles nem se interessaram em saber o que estava acontecendo. Está vendo? Verso 10, diz-lhes, assim diz o Eterno Elohim, este oráculo refere-se ao príncipe em Jerusalém. Ele está falando de um reinado. De um reinado. E toda a casa de Israel que está no meio dela, dize, eu sou o vosso sinal. Assim como eu fiz, assim lhes fará a eles. Irão cativos para o exílio. Está vendo? Fazei cessar a casa rebelde. É isso que Adonai está falando com o profeta. É isso, por quê? Porque ordenar, irmãos, significa investir nas funções dos ministrantes. Eu não sabia desse contexto. Ordenar, o verbo ordenar aqui em Tetzaveh significa investir nas funções do sacerdote. Investir na função do ministrante. É isso que é Tetzaveh. O termo tem como ação introduzir o homem ao ofício de ministrante, ao ofício sacerdotal, ao ofício de rei, pelo enchimento das mãos ou por uma cerimônia de consagração. É isso que Tetzaveh vai fazer.
Ele vai fazer o quê? Ordenar vai significar o quê? Investir no homem. Adonai vai investir em mim e vai investir em você, para que você e eu possamos exercer as funções sacerdotais. Aqui nesta casa somente? Não, mas na sua casa também. Se você volta lá em Êxodo, na porção, para você ver uma coisa aqui. Êxodo capítulo 28, por favor. Aqui na porção desta manhã, Tetzaveh. Olha como ele vai investir. Investir, ordenar, é a ordem. Você vai ver que essa ordem, nos lábios de Adonai, estabelece uma ordenança. Olha só que coisa linda isso aqui em capítulo 28 de Êxodo, verso 41. Olha o que diz aqui. Vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e a ungirás, e consagrarás, e o santificarás para que admire-se o sacerdócio. Isso é investir no homem. Adonai vai investir no homem para que ele possa executar essas funções. Olha o capítulo 29. Olha o verso 9, por favor, aí do capítulo 29 de Êxodo. E o cingirás com o cinto a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras para que tenham sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos, investidura nas funções sacerdotais. Olha o verso 35 do capítulo 29. Assim farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que eu tenho ordenado, por 7 dias os consagrarás. Esse é o enchimento das mãos da cerimônia. Enchimento das mãos para a cerimônia da consagração. Para a consagração. Por quê? A ordenança aqui, nos lábios de Adonai, torna-se Rukat. As ordenanças, nos lábios de Adonai, torna-se Rukat. Estatuto. O estatuto já não é mais uma simples ordenança. Não, é um decreto, um estatuto. Então, se é um estatuto provinda da boca de Adonai, essa ordem ela é o quê? Inquestionável. Essa ordem é inquestionável. Qualquer resistência a essa ordem é rebeldia minha e rebeldia sua. Por isso que ele mandou anunciar o profeta. Vai lá, anuncia a casa rebelde. É imperativo isso. O verbo é imperativo. É uma ordenança, é um estatuto, Rukat, porque saiu dos lábios de Adonai. Vai lá em Lamentações, por favor. Você fala, amém, Baruch Hashem. Rukat, ele está falando, é um estatuto que você faz, mas você ainda não entendeu porque você está falando, mas você obedece. Por quê? Porque se tornou uma ordenança, porque saiu dos lábios de Adonai. Amém, obrigado, irmãos. Vai lá em Lamentações, por favor. Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 3, por favor. O profeta aqui lamenta, vai lamentar. As lamentações do profeta. Diz assim, no capítulo 3, no verso 37. Quem é aquele que diz e assim acontece? Quando o Eterno não o mande. Verso 38. Não é da boca do Altíssimo que sai o mal e o bem? De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhando nossos caminhos, e experimentemo-los e voltemos para o Eterno. Levantemos o nosso coração e as nossas mãos, que devem estar cheias, para Elohim nos céus, dizendo, nós pecamos e fomos rebeldes, e tu nos perdoaste. Essa aqui é o decreto. Essa aqui é a ordenança. Tu não nos perdoaste. Por causa da rebeldia. O ofício inicial do sacerdote, aqui em Tetzaveh, em ordenanças, é manter a luz do candelabro acesa continuamente. Vamos lá, na porção. Êxodo, capítulo 27. Êxodo, capítulo 27, 28 e 29. Você pode botar o seu dedo aí, que nós sempre voltaremos neles. Ele é a raiz
para as nossas observações da Torá dessa manhã. Você vai ver aqui que o ofício inicial é manter a luz do candelabro acesa continuamente, que é a nossa constante fonte de luz, diz os rabinos. É a nossa constante fonte de luz. Vai lá, olha o verso 20, do capítulo 27 de Êxodo. E ordenarás, Tetzavet, aos filhos de Israel, que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para manter a lâmpada acesa continuamente, porque ela é uma constante fonte de luz. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a manterão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Eterno. Essa será o estatuto perpétuo. A favor de quem? Dos filhos de Israel pelas suas gerações. A favor do homem. Por isso que eu falei que ordenar significa o quê? Investir no homem. Adonai investe em mim e investe em você. Para que você possa ordenar, manter acesa o nosso relacionamento com Adonai. Mas para manter aceso o candeeiro, o que eu preciso fazer? Olha, continuem observando o capítulo 27, no verso 20. O candeeiro para manter a lâmpada acesa. Verso 21. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as manterão em ordem, desde a tarde e pela manhã. São o horário dos sacrifícios. Manter as lâmpadas acesas, que é o nosso relacionamento com Adonai, você mantém durante os sacrifícios. Durante a tarde e pela manhã. Esse é um estatuto perpétuo, rucate, inquestionável para mim e para você. Antes de você acender as velas, você tem que pôr em ordem. Continuem em Êxodo na Torá. Vai lá no capítulo 30, por favor. Nós estamos diante do final da porção, capítulo 30, ele diz assim, verso 7, diz assim, verso 7, capítulo 30, Arão queimará sobre ele o incenso das especiarias, cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, está vendo? E também quando acender as lâmpadas ao pôr do sol, e queimará, este será o incenso perpétuo ao Eterno pelas vossas gerações. Por quê? Porque eu preciso manter esse relacionamento, porque quem mantém a luz, esse relacionamento, sou eu e é você, com Adonai, porque Ele é a nossa luz. Tem um louvor que nós cantamos que é interessante, que fala bem assim. Ele é luz, Elohim é luz. Não há trevas, nele não há trevas. Como ele vive em mim e vive em ti. Olha o relacionamento. Temos comunhão, mas se andarmos na luz, como Pai na luz está, temos comunhão, será o nosso coração, para a glória de Adonai, mas se andarmos na luz, amém, como Pai na luz está, temos comunhão, será o nosso coração, para a glória de Adonai. Obrigado, Sandra. Amém.
Baruch Hashem, que o Eterno seja bendito. E essa luz ao qual eu tenho que manter acesa, esse relacionamento, durante ao entardecer, no final de um dia e no início de outro dia. A ordem para o sacerdote, ela é completada com os instrumentos para o exercício sacerdotal, para os ministrantes, que são as vestes sacerdotais, como eu disse, o urim, o tumim. Para quê? Para ocorrer a consagração dos ministrantes. Os rabis dizem que isso é um trâmite da Torá. Nossos pais nos ensinam que esse é o padrão de Adonai. Ele nos ensina que isso é um trâmite de Adonai ao qual eu tenho que obedecer. Irmãos, as vestes comuns, as vestes minhas e sua, elas são ajustadas de acordo com o meu e o seu corpo. Quem é costureira aqui sabe, né? As vestes comuns, elas vão ser ajustadas de acordo com o meu e o seu corpo. O meu corpo tem que estar ajustando sempre. O meu e o seu corpo. Mas as vestes sacerdotais, as vestes do santuário, não. Pertence ao santuário. É você que tem que se ajustar a ela. Para que ela possa pousar sobre mim e sobre você. Este é o padrão. Amém. A pastora está completando aqui. E apagar a minha nudez. Esse é o trâmite da Torá. Este é o trâmite, é o padrão de Adonai que compõe a Torá do templo. Eu achei bonita essa palavra. A Torá do templo. Aonde há a resistência do homem, minha e sua. A ordem estabelecida por Adonai no templo. Aonde há a resistência do homem. Há em mim e em você. O Eterno fala ao profeta Ezequiel e mostra para eles, ele diz assim, mostra para eles, para se envergonharem das suas maldades, que é a minha nudez. É isso que o profeta Ezequiel ouve de Adonai. Mostra para eles, e para que eles se envergonhem da sua nudez. Vai lá para você ver em Ezequiel, capítulo 43, que faz parte da porção dessa manhã. Ezequiel, capítulo 43. Por que ele vai falar isso? Porque você vai ver que a Torá do templo, ela é inviolável, porque prefigura o estabelecimento do reino messiânico para mim e para você. Você vai ver aqui o profeta Ezequiel, ele vai falar a ordenança que Adonai estabeleceu nele. Ezequiel, capítulo 43. Vai lá no verso 10, por favor. Ele diz assim ao profeta: Tu, ó filho do homem, mostrará a casa de Israel. Que casa? Rebelde. Para mim e para você. Mostra para eles, tu, ó filho do homem, mostrará a casa de Israel este templo, para que se envergonhem das suas maldades. Sirva-lhes de modelo. Está vendo? Envergonhando-se eles de tudo que fizeram. Faz-lhes saber a forma, a estrutura da casa, e a figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos. Está vendo? Todos os seus dispositivos, e todas as suas toratotes, todas as suas leis. Este é o estatuto da Torá. Escreve isto aos seus olhos, para que guardem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e o cumpram. O serviço sacerdotal é uma instituição do templo, do tabernáculo. É uma instituição estabelecida por Adonai, para mim, para você. A Torá do templo, ela é inviolável, por isso que ele estabelece ali, o sacerdote. Mostra para eles a vergonha deles. Ele fala aqui, mostra para ele a vergonha deles. Por quê? Porque é inviolável, irmãos. Porque prefigura o reino messiânico de Yeshua, Hamashia. Sair fora desses trâmites da Torá, sair fora do padrão da Torá, é rebeliar-se contra o reino do Messias. Vai lá, por favor, comigo, em Hebreus, capítulo 13, para nós vermos que o Eterno nos mostrou para nós essa semana. Para você ver e declarar que verdadeiramente Adonai anda no meio de nós. Mas exige de nós muito mais do que você e eu pensamos. São assuntos sérios demais para nós.
Em Hebreus, o autor de Hebreus aqui, no capítulo 13, ele nos alerta sobre o reino messiânico. Vamos ler somente a partir do verso 10 ao verso 16. Diz assim, olha, possuímos um... Vocês já chegaram lá? Amém? Hebreus capítulo 13, verso 10. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar, pelo sumo sacerdote, como oferta pelo pecado, são queimados fora do arraial. É por isso também que Yeshua, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu opróprio, pois não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura, conforme nossos pais. Verso 15, portanto, oferecemos sempre, por meio dele, a Elohim, sacrifício de louvor, todá, sacrifício de agradecimento, de gratidão, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não vos esqueçais de fazer o bem, está vendo? Estatutos da Torá, e de repartir com outros, de anunciar a outros, pois com tais sacrifícios Elohim se agrada. Com tais sacrifícios Elohim se agrada. Eu vou ler em outra versão para você e para mim. Nós temos um altar, do qual aqueles que servem na tenda não têm permissão de comer. Pois o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, leva o sangue de animais até o lugar especialmente sagrado, como oferta pelo pecado. Mas os corpos de animais são queimados fora do acampamento. Da mesma forma, portanto, Yeshua também sofreu a morte fora do portão da cidade, para santificar as pessoas por meio do seu sangue. O padrão meu e seu poderá ajudar aqueles que querem se santificar em Adonai. O Mashiach faz isso, para santificar as pessoas por meio do seu sangue. Assim saiamos ao encontro dele, fora do acampamento, e partilhemos de sua desonra, porque não temos aqui nenhuma cidade permanente. Pelo contrário, buscamos a que há de vir. Por meio dele, ofereçamos um sacrifício de louvor, continuamente. O sacrifício pela manhã e o sacrifício da tarde. Estatuto na casa de Adonai, porque este é o fruto de lábios que confessam o seu nome, o meu e o seu sacrifício diante de Adonai. É interessante porque essa semana o Eterno mostrou dois lamentos de Davi. Aqueles que estavam no sacrifício me ajudem caso eu fuja do propósito ao qual o Eterno nos ensinou durante a semana. Por quê? Porque amanhã é domingo. Amanhã, se você vira o sacrifício, o Eterno começa a ensinar a porção daquela semana. Foi assim conosco. Durante a semana o Eterno vem ensinando. E ele nos deu e mostrou dois lamentos de Davi, que é chamado de Requiem de Davi. Um lamento fúnebre. O lamento é sobre uma rebelião, é sobre o rebelde, que foi contra a Torá do templo, sobre as ordens do templo, contra o padrão de Adonai. É o lamento de Davi, são dois lamentos. Um se encontra em 2 Samuel, no capítulo 1. Nós vamos lá agora não, depois nós vamos ler ele todo. E de outro segundo lamento, nos foi dado, é o Salmo 9. São dois lamentos. Isso, o 2 Samuel, capítulo 1, verso 18 e 19. Isso. Fala no microfone, pastor, para me ajudar. Isso. Ah, entendi. O segundo é Salão, que é o Salmo 9 também, que é o mesmo, que é ali que é o mesmo, é um lamento sobre o filho, exatamente. Por quê? Qual é o questionamento nosso quando nós vimos, quando o Eterno falou conosco? Por que Davi, pastora, recebe o perdão? Lembra desse dúvida nossa? Mesmo ele pecando com um crime de sangue, premeditado. Ele premeditou na sua cama.
e ele recebe o perdão de Adonai, e Saul não recebe o perdão. São dois reis de Israel. São dois reis de Israel. Isso. Um é um rei ungido e outro futuro rei de Israel. Saul não recebe o perdão, mas Davi recebe. São dois reis que serviam a Adonai. Mas por que foi tão severo Saul, pastora, com ele? Por que foi Adonai tão severo com Saul? Vai lá em 1 Samuel capítulo 9, que nós vamos começar a entender esse questionamento meu e seu. São dois reis que serviram a Adonai. Por que Adonai foi severo com Saul e com Davi, mesmo pecando diante de Adonai, um crime de sangue, premeditado, houve restauração, mas a Saul não. Então vai comigo, vamos acompanhar essa questão no capítulo de 1 Samuel, verso 9. Nós vamos fazer pequenas leituras para nós chegarmos a esse entendimento. No capítulo 9 de 1 Samuel, é o encontro de Saul com Samuel. Diz assim no verso 9, capítulo 9, verso 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zerô, filho de Becorat, filho de Afia, benjamita, homem forte e valoroso. Este tinha um filho chamado Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde o ombro para cima, sobressaía a altura de todo o povo. Ele se destacava entre o povo. A sua beleza aqui é inquestionável, diz o autor de 1 Samuel. Agora você vira um pouco as páginas da sua Bíblia e vai no capítulo 1, o capítulo 10, o verso 1 de 1 Samuel. Mantém-se em 1 Samuel, no capítulo 10, no verso 1. Saul agora vai ser ungido. Olha só, a unção de Saul, diz o texto da minha Bíblia. Diz assim: então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse: não te ungiu o Eterno por príncipe sobre a tua herança, sobre a tua herdade. Está vendo? Ele agora foi ungido por Samuel. Aí, se você andar um pouquinho mais nos versículos, no verso 20 de 1 Samuel, capítulo 10, você vai ver o profeta agora vai declarar a Saul o direito do reino. Por que Saul vai declarar o direito do reino? Por que Samuel vai declarar o direito do reino para Saul? Porque Saul tem o dever de conhecer sobre o seu dever. Se você depois, com calma, em Deuteronômio capítulo 17, você vai ver aí o dever do rei. Os deveres do rei. As obrigações que ele tem para com o reino. Exatamente, são as mesmas coisas. Por isso que eu iniciei falando que as obrigações sacerdotais é Hukat, é o estatuto emanado da boca de Adonai. Não tem questionamento. Não tem barganha com Adonai contra essa questão. Aqui em 1 Samuel capítulo 10, verso 20 e 25, você vai ver o profeta vai declarar o direito do reino a Saul, porque ele é ungido rei, porque ele precisa conhecer as suas obrigações sobre o direito do reino, ele precisa conhecer os mandamentos, ele vai ser cobrado por isso. Vai lá, o verso 20 diz assim: tendo Samuel feito chegar a todas as tribos de Israel, foi tomada, por sorte, a tribo de Benjamim. Verso 21 do capítulo 10. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, foi tomada a família de Matre, e dela foi tomado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não foi encontrado, ele se escondeu das suas obrigações. Mas o profeta vai fazer e conhecer as obrigações. Verso 22. Então tornaram a perguntar ao Eterno: se aquele homem vier ali, respondeu o Eterno: ele se escondeu dentro a bagagem. Ele foi para o fundo do navio. Igualzinho, Jonas. Igual a mim e a você.
Quando o Eterno estabelece, coloca na minha e na sua mão algo que você tem que fazer e que você não quer fazer. Não quer fazer. É assim comigo e com você. Não é só com Saul, não. É comigo e com você. Nós estamos falando de mim e de você. Olha o verso 23. Correram e o trouxeram ali, forçado, né? Estando ele no meio do povo, sobressaía da altura de todo o povo, desde o ombro para cima. Um homem daquela envergadura não tinha como se esconder. Não tinha como se esconder. Devia ser um homem muito bonito, diz a pastora Sandra. Isso. Aí, por isso que você vai ver que não tem como esconder. Por isso que você vai ver, pastor, que nas lamentações, o Eterno fala na lamentação ali de Davi, as mulheres chorem o seu pranto. Por causa disso aqui, por causa da visão. Olha o verso 24. Disse Samuel a todo o povo: vedes, o homem que o Eterno escolheu, não há entre o povo nenhum semelhante a ele. Então todo o povo prorrompeu em gritos e exclamaram: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino. Não era um direito meu e seu, mas o direito do reino. Rucat, estatuto do reino. Está vendo? E pôs perante o Eterno. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um a sua casa, ciente dos seus direitos, ciente das suas obrigações e dos seus mandamentos. Irmãos, Saul vai ser cobrado destes mandamentos. Saul vai ser cobrado deste mandamento. Isso tudo para que eu e você possamos entender por que Adonai foi tão severo com Saul e com Davi houve chance. Com Davi houve uma permissão ainda. Chance para ele. Chance de vida. Isso, amém. Vai lá no capítulo 13 de 1 Samuel. Nós estamos caminhando em 1 Samuel, caminhando junto com Saul. Você vai ver aqui que ele vai ser cobrado do mandamento. O mandamento de se manter as mãos cheias. É o mandamento do sacerdote. Olha só o capítulo 13, verso 8. O pecado de Saul, diz a minha Bíblia. Esperou Saul 7 dias, a tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Portanto, disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Ele era rei de Israel. Ele não era sacerdote. Ele estava ciente disso? Sim. O profeta Samuel colocou diante dele os seus direitos e as suas obrigações, como nós vimos. Então ele vai oferecer ofertas pacíficas e oferecer o holocausto. Olha o verso 10. Mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou a Saul e lhe saiu ao encontro para saudar. Perguntou Samuel: que fizeste? Respondeu Saul: quando vi que o povo ia se espalhando daqui, porque o povo me pertence, é assim que pensa aquele que quer manter-se no poder. E tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, pensei, ó o pensamento do homem, agora descerão os filisteus, e sobre mim é Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Eterno. Assim, sentir-me constrangido a oferecer o holocausto. Disse Samuel a Saul: forçado a oferecer. Ele se constrangeu para oferecer. Isso mesmo, ele foi forçado. Em tudo que você viu aqui, ele está sendo forçado. Olha o verso 13. Disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Eterno teu Elohim te ordenou. Tem que saber. Você, Saul, não observou os mandamentos que o Eterno, teu Elohim, te ordenou, pois o Eterno te teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, se ele obedecesse. Aqui é tirado o reino dele. Você ouviu? Aqui foi tirado o reino dele. O profeta diz: procedeste neciamente, e não guardar os mandamentos do Eterno teu Elohim.
que te ordenou, pois o Eterno teria confirmado o teu reino sobre Israel, e assim não fez. Não fez porque ele transgrediu. Ele não observou o padrão da Torá, irmãos. Ele não, por quê? Porque ele não está acostumado a ouvir uma ordem e a obedecer. Vai lá para você ver no capítulo 15. Amém. Perdão, isso. Diz aqui, olha. Agora, porém, não subsistirá. Isso, é isso mesmo. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Amém. O Eterno já buscou para si um homem, segundo o seu coração, e lhe ordenou. Ele deu as ordenanças já para este homem. Este homem é o próximo rei, Davi. Está vendo? Que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Eterno te ordenou. Hukat, estatuto. Nós não chegamos lá ainda não. Nós vamos chegar. Nós vamos chegar, por quê? Porque tem um princípio aqui chamado rebelião. Essa é a diferença entre Davi e Saul. É um princípio chamado rebelião. Mas deixa... encabeçar uma rebelião. Nós vamos chegar lá. Vamos ali em 1 Samuel capítulo 15 que você vai me ajudar. Vai lá, em 1 Samuel capítulo 15. Você vai... já faz parte também da Haftará. Ele diz aqui, em 1 Samuel capítulo 15, uma ordem dada. Está vendo aqui a ordenança para Saul. Irmãos, interessante que depois você vai ver que Arão, ele não teve o privilégio que Davi teve de lamentar. Arão não teve. Foi cerceado Arão. Para você ver tão grave e tão urgente que é a minha e a sua posição diante do Adonai. Por isso que eu falei que essa porção, ela vai tratar com os homens, com os sacerdotes, com os ministrantes. A gente fala ministrante porque quando fala sacerdote, você olha e aponta para o outro, lá o sacerdote está distante de você. Não, é você mesmo que é sacerdote na sua casa, que tem que ordenar a sua casa. Sou eu e é você. Capítulo 15, diz assim, olha o verso 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Eterno a ungir rei sobre o seu povo, sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Eterno. Assim diz o Eterno dos exércitos: castigarei Amaleque, pelo que fez a Israel, quando lhe opôs no caminho, quando este subia ao Egito. Amaleque é um inimigo constante para Israel, é um inimigo constante para mim e para você. Olha o verso 3, a ordem. Vai, é um imperativo, não é isso, irmão? Vai, agora e fere Amaleque. E destrói totalmente a tudo que tiver, nada lhe poupes. Matarás homens, matarás mulheres, meninos, crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Isso é Hukat. Faça. É uma ordem. Não venha com sentimento humano neste momento, por favor. Sustenha aí o seu sentimento humano, que eu tive que sustentar o meu. Então você sustenta o seu sentimento humano, para que você não venha pecar contra uma ordem estabelecida por Adonai. Por isso que eu comecei falando, é Hukat, é inquestionável a ordem. É inquestionável. Preserve o seu coração e o meu coração humano, porque você vai ver que a ordem não vai ser cumprida. Por causa do seu coração humano, eu deixo de cumprir a ordem, e eu posso assim encabeçar uma rebelião contra Adonai. Essa é a diferença de Davi e de Saul, que você vai ver daqui a pouco. Olha lá o verso 8 do capítulo 15. Verso 8 do capítulo 15. É para mim e para você. Diz assim, olha, a ordem não cumprida. Olha aqui o verso 8. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Saul trouxe Agag vivo, mas a todo o povo destruiu ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas, e dos bois, e dos animais gordos, e dos cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível aos olhos deles, eles destruíram totalmente. Está vendo a ordem dada e não cumprida? Olha o verso 10. Então vem a palavra, imediatamente vem a palavra ao Eterno, a Samuel, ao profeta Samuel. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de seguir
deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Eterno a noite toda. O sentimento do profeta devia ser um sentimento muito pesado. Muito pesado. Por quê? Porque o rei colocou em risco todo um reino, irmãos, por causa de uma ordem não obedecida. Ele coloca em risco todo o reino. Todo o reino. Olha o verso 19 para você ver isso. O Eterno vai falar com ele. Verso 19. Por que não deste ouvido à voz do Eterno? Antes te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Eterno? Disse Saul a Samuel. Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Eterno e caminhei no caminho pelo qual o Eterno me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque. Essa era a ordem? Essa é a barganha que eu e você fazemos com Adonai. Ele trouxe Agag, rei de Amaleque. E os amalequitas destruí totalmente. Os soldados tomaram o despojo de ovelhas e bois, o melhor destinado à destruição, para oferecer ao Eterno teu Elohim em Gilgal. Porém Samuel respondeu, tenho o Eterno tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que obedeçam a tua palavra? Olha o questionamento do profeta. Obedecer é melhor que sacrificar, e atender é melhor do que gordura de carneiros, pois a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade de idolatria. Portanto, rejeitaste a palavra do Eterno, ele também te rejeitou, para que não sejas rei sobre Israel. O reino de Saul é rejeitado, porque a partir de agora fica claro para mim e para você, que ele é a cabeça da rebelião. A rebelião está nele. A rebelião está inserida nele. Você viu desde lá atrás, desde o capítulo 10, que você e eu viemos caminhando com Saul, e nós temos provas bíblicas de que ele é o cabeça de uma rebelião. Ele é um anjo caído, diz o Espírito. Como não entendi? Até hoje. Até hoje, porque Amaleque vive em nosso meio. Isso. Agora tem que se estabelecer o reino do Mashiach. Mashiach. Então nós estamos entrando na era messiânica. Amém. Você será opositor ao reino do Mashiach ou você será súdito do Mashiach? Uma das duas coisas você terá que escolher. Isso. Ou você é opositor ou você é súdito. Súdito é obediente. Súdito é obediente. Isso. Súdito obedece à palavra. Isso. Para que se estabeleça o reino. O reino, para que se estabeleça. Por quê? Porque aquele que encabeça a rebelião, ele não pode reinar. Aquele que é o cabeça da rebelião, ele não pode reinar. Aquele que tem a rebelião inserida em você, não pode ministrar, não pode reinar, não pode dirigir, não pode assumir o reino. É isso que o Mashiach ensina para mim e para você. Vai lá em Mateus capítulo 25, para você ver que aqueles que são contra a Adonai, aquele que se levanta em rebeldia a Adonai, ele é semelhante, ou ele é um anjo caído. Vai lá em Mateus capítulo 25, por favor. Ele está falando de um reino. É você ser rebelde por um rei. São dois reis. São dois reis. Nós vamos ver daqui a pouco, agora mesmo, o lamento de Davi, o pranto fúnebre. Capítulo de Mateus, eu falei 25. Verso 31, por favor. Vamos ler do verso 31 ao verso 46. Eu tenho tempo. Diz assim, ó. Quando o Filho do Homem vier em sua glória para estabelecer o seu reino, tá vendo? Todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele. Ele apartará uns outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Ele vai começar a separar aquele que ouve
e obedece. Ele vai começar a separar aquele que sabe qual é o estatuto do reino, aquele que ouviu o mandamento e obedece. Ele vai fazer aquilo que Zacarias, no capítulo 6, Malaquias, capítulo 3, fala. Ele vai começar a mostrar para mim e para você aquele que serve e aquele que não serve a Adonai. Diz assim, ao verso 32, todas as nações se reunirão diante dele. E ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta bodes e ovelhas. Ele porá ovelhas à sua direita e bodes à sua esquerda. Verso 34. Incluindo Israel. Todas as nações, ele fala aqui. Incluindo Israel. Verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Ele está reinando. Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer. Ele vai começar a citar as obrigações daquele que entende sobre reino e anda sobre os estatutos do reino. Olha, pois tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestiste. Estive enfermo e me visitaste. Preso foste me ver. Então perguntarão os justos, Senhor, quando te vimos com fome e temos de comer? Ou sede demos de beber? E como te vimos forasteiros e hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te? Verso 40. Ao que lhe responderá o rei, em verdade vos digo, quando fizeres a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também ao que estiverem à sua esquerda, aqueles que não observaram os mandamentos e ficaram à parte, ele dirá, apartai-vos de mim, malditos, apartai-vos de mim, rebeldes, cabeça de rebeldia, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nós não estamos aqui estudando nada sobre anjos, irmãos, porque eu não sei doutrina de anjo para ensinar para ninguém, nem para mim mesmo, não sei. Mas eu sei o que é servir e não servir a Adonai. Eu sei que se você e eu estivermos classificados à esquerda do rei, nós estaremos inseridos nessas condições. Onde eu estava? 41? Isso. Então dirás também, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do eterno. Por isso que não houve chance não, para Saul. Não houve oportunidade para ele. Mas não é oportunidade. Não é isso. Me ajuda aí. Não é oportunidade. Se não eliminasse Saul, a cabeça da rebelião, isso. Israel todo seguiria naquela rebelião. Seguiria na mesma rebelião, porque exatamente. Ele é o cabeça. Então tem que eliminar. Não houve recurso para isso, ele. Não Amém. houve recurso. Não houve recurso para ele. Não tinha como haver recurso para ele. Não houve recurso porque a própria Torá... Espera aí, Leonardo. A palavra que você está tentando achar, eu creio que seja recurso. Por quê? Porque desde os primórdios da Torá, isso, a aplicação imediata da lei sobre o rebelde é ser privado da presença de Adonai. Então ele aplica essa lei desde que a humanidade foi criada. Sim. Então o recurso contra a rebeldia, quando chega ao ponto de você comprometer um reino, ela é aplicada quando de maneira implacável por De Adonai. você infringir o reino, de você pôr o reino em perigo. Isso. Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecam por rebeldia a Adonai, eles comprometem a criação de Adonai com o que eles fizeram. Amém. Então eles são privados da presença de Adonai ali naquele momento. Isso, Léo, muito obrigado. Isso, é isso mesmo. Olha, vai lá para você, vai em 2 Pedro capítulo 2, por favor. Para você ver que aquele que encabeça uma rebelião, ele não pode reinar. Não pode. Por isso que nós vamos voltar a 2 Samuel, para você ver a sentença de morte de Saul. Ele morre pela sua própria carne, Saul. Ele morre por aquilo que devia morrer nele e ele deixou viver. Nós estamos falando, sim, da morte da natureza carnal.
Nós estamos sim falando da morte da natureza carnal. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 1 diz assim: mas houve também entre o povo falsos mestres, falsos profetas. Entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, está vendo? Negando até o Adão que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, sem recursos. Verso 2: e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa dele será blasfemado o caminho da verdade. Por isso que não pode encabeçar um reinado. Olha o verso 3. Não pode trazer perigo para o reino, deixar o reino em perigo. Verso 3. Por ganância farão de vós negócio com palavras fingidas, Leonardo. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pois se Elohim não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, se não poupou o mundo antigo, embora preservaste a Noé, pregoeiro da justiça com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, pondo-as para exemplo aos que fizessem impiamente, e se livrou o justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Verso 9: assim sabe o Eterno livrar da tentação os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Elohim castigará especialmente aquele que segundo a carne andam em imundas concupiscências e desprezam as autoridades. Eles são atrevidos, são arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades, enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemos diante do Eterno. Mas este, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. É isso que acontece com Saul. O Saul, ele é morto. Ele é condenado à morte, sentença de morte vai sobre ele, porque ele é morto pela sua própria carne, irmãos. Por quê? Porque aquilo que devia morrer, ele não matou. Ele deixou vivo aquilo que devia morrer. Ele deixou vivo nele, e assim é comigo, com você, aquilo que não devia morrer. Vai lá em 2 Samuel para você ver. Volta lá para você ver a sentença de morte. Ele não matou um amalequita, Agag. Agora ele vai morrer por ele. Vai lá em 1 Samuel. Para você ver como isso é sério. Aquilo que você não mata na sua natureza carnal é aquilo que vai te matar. Isso aí. Consulta seu coração Aqui o e vê aquilo que você mantém vivo, é isso aí que vai te matar. Aquilo que é nocivo ao reino, é isso que vai te matar. Vai lá em primeiro. Isso é para mim e para você, irmãos. É para mim e para você. 2 Samuel, capítulo 1. Se eu não continuar, se não der tempo de terminar, à tarde a gente termina. Isso. 2 Samuel, capítulo 1, do verso 1. Disse o Eterno a Samuel: até quando terás pena de Saul? Eu estou certo? Não, estou errado. Estou em primeiro. É segundo, perdão. Isso. 2 Samuel. Diz assim: depois da morte de Saul, voltou a Davi da derrota dos amalequitas, e permaneceu 2 dias em Ziclag. No 3º dia, veio um homem do arraial de Saul, com as vestes rotas e terra na cabeça. Chegando ele a Davi, lançou-se ao chão e se inclinou. Perguntou-lhe Davi: de onde vens? Perguntou ele: escapei do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: o que aconteceu? Conta-me. Ele respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul
e Jonatas, seu filho, foram mortos. Está vendo como ele pôs em risco o reino? Verso 5, perguntou, mas Adonai se antecipa e ungiu Davi. Perguntou Davi ao moço que lhe trazia as novas, como sabes que Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos? Então disse o moço que lhe dava a notícia, cheguei por acaso ao monte Giboa, e Saul estava encostado sobre a sua lança, e os carros e as cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me, e eu disse, eis-me aqui. E ele perguntou, quem és tu? E eu lhe respondi, sou Amalequita. Sou filha de Amaleque, que você não matou. Então, verso 9, ele disse, aproxima-te e mate-me, porque estou com muita vertigem, e toda a minha vida estará ainda em mim. Assim me aproximei dele e o matei, porque bem sabia que ele não viveria, pois depois de ter caído. Tomei a coroa que trazia na cabeça e o bracelete que estava no seu braço, e o trouxe aqui ao meu senhor. Foi tirado o reino de Saul. Então Davi apanhou as suas próprias vestes e as rasgou. Ele vai fazer justiça àquilo que Saul não fez. Aquilo que Saul não fez. Então Davi apanhou suas próprias vestes e as rasgou. Assim fizeram também todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Eterno, e pela casa de Israel, e porque tinham caído a espada. Então Davi perguntou ao moço que lhe trouxera a nova, de onde és tu? Respondeu ele, sou filho de um homem estrangeiro, Amalequita. Disse Davi, como não te temeste estender a mão para matar um ungido do Eterno? Então chamou Davi um dos moços e lhe disse, chega-te e lança-te sobre ele. E o moço o feriu, de sorte que morreu. Disse-lhe Davi, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, eu matei um ungido do Eterno. A boca dele testificou contra ele, quando ele anunciou, eu sou filho de Amalequita. E sou filho de Amalequita. Aí você vai ver o pranto de Davi, que o Eterno nos deu. Essa aí vai ser o pranto, o lamento ao arco, o lamento, um pranto fúnebre. Diz aqui, no capítulo 1, no verso 17. Aqui Davi vai fazer o seu lamento pela morte de Saul e pela morte de Jonatas, seu filho. Jonatas, seu filho. Ele começa a lamentar. E ele diz assim, lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação ao arco, mandando que fosse ensinada ao filho de Judá, e ao que encontra escrita no livro de Jasar, a tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Não noticieis em Gade, não publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Mantém-se o pranto, mantém-se. Vós, montes de Giboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem tenham campos que produzem ofertas, pois aí foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo, porque era um rebelde, jamais será ungido com óleo. Cessou-se ali. Do sangue dos feridos, da carne dos valentes, nunca se retirou o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos em vida, também na sua morte não se separaram. Era o mais ligeiro do que as águias, mais forte do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul. Vós que vos vestia de escarlata, ele trazia benefício a Israel, está vendo? Mas era rebelde, que adornava os vossos vestidos com ornamentos de ouro, como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas foi morto nos teus montes. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão querido me eras, maravilhoso me era o teu amor, mais maravilhoso do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. É um lamento fúnebre de Davi
para Saul e seu irmão, e seu filho, Ezequiel, Jonatas. Então, Davi, irmãos, você vê que Saul morre, ficou bem claro, que Saul morre por aquilo que estava vivo nele. Aquilo que ele devia morrer, aquilo que ele devia deixar morrer, ele deixou viver. Ele vai morrer pela sua própria carne. Davi não, Davi recebe o perdão divino. Davi recebe o perdão divino porque ele não peca contra o reino, mas ele peca contra a sua própria alma. Davi não peca contra o reino, por isso que o reino de Saul sai e estabelece o reino de Davi. Ele peca contra Adonai? Peca. Ele infringe a Torá? Infringe. Meu filho, ele era criminoso. Proposital. Temos que falar claramente, claro, intencional. O criminoso de sangue não tinha nem cidade de refúgio onde ele ir. Era morte imediata. Morte imediata. Crime de sangue. É isso que diz o mandamento. Davi praticou. Davi infringiu quase todos os mandamentos da Torá. Exatamente. Mas ele pecou contra ele mesmo. Isso. Seus desejos carnais, sem controle, desejou a mulher do outro e ele foi matar o outro. Amém. São desejos carnais. Ali ele prejudicou a sua própria alma. Isso. A ele mesmo. A ele mesmo. Ele não está prejudicando o reino. A diferença entre Saul e Davi é exatamente essa. Isso. Esse lamento que nós acabamos de ler é o lamento sobre o rei, sobre a morte do rei. Do rei que era rebelde, que não poderia reinar. Isso. Mas você vai ver que Davi vai se lamentar sobre os seus próprios erros, sobre os seus próprios crimes. Ele vai se arrepender. Ele vai se arrepender. Ele vai lá comigo no Salmo 9. Foi o Eterno que nos deu a palavra. Salmo 9. Aqui é melodia de morte sobre o insensato, diz os estudiosos. Vai lá no Salmo 9. Aperfeiçoamento do ser humano. Isso. E Davi fazia isso. Já o Saul não, ele era ímpio. Ele era piedoso. Piedoso, né? E Saul, o Eterno conhecia o coração de Davi. Se você vê o Salmo 51, nós oramos tantas vezes, você vê ali o pedido de perdão, ele fala assim, esquadrinhe meu coração, ele é um com o Eterno. Isso que a pastora prega o quê? E nós pregamos aqui também. Arrependimento do A morte da natureza canal. Isso. Quando vai reclamar a Deus, ele só quer dizer, está arrependido. Isso. Amém. Amém. Depois, se você puder depois ler Amém. o 2 Samuel 22, a partir do 20, se você puder depois, antes de você terminar, a partir do 20, eu acho bem legal. Tá. Se você puder. Eu estou sem tempo. Mas é um estudo para agora à tarde. Para mim e para você que vão para casa. O Salmo 9 ali, os exegetas diz que é a melodia sobre a morte do insensato. Ou a morte de um filho. Provavelmente, Absalão. Provavelmente. Mas eu no meu coração tenho uma certeza que é para Absalão. Porque o primeiro filho de Davi que morre não carrega esse peso que tem que ser aleijado. É Absalão sim, não é? A senhora concorda comigo também? Eu li e falei assim, os exegetas ficam entre um e o outro, eles não afirmam. Mas no meu coração, quando eu li, falei bem assim, é Absalão. Ele vai lamentar. Esse lamento aqui, irmãos, depois você vai ver que Arão não teve essa oportunidade. Não teve. Olha só, essa melodia aqui. Essa melodia, assim como o escudo de Saul, nunca mais vai ser polido. Aqui você vai ver que o lamento, que o nome dos ímpios serão apagados eternamente, serão riscados do livro da vida. Olha aqui, ó, é o lamento do capítulo 9 de Salmos. Eu te louvarei, ó Eterno, de todo o meu coração. Ele vai agradecer a Adonai. Contarei as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Os meus inimigos retrocedem, tropeçam e perecem diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal
julgando justamente. Por isso que eu falo que é Absalão. Porque Absalão estava... O que Absalão queria tomar do seu pai? O rei. O que ele queria? O reino. Absalão queria tomar quem? O reino. Léo, esse versículo 5 diz assim, ó, em outra tradução. Sim, fizesse meu julgamento. Verso 5. Davi fala, meu processo, assentasse no trono justo juiz. Ele se assenta no trono. Não Davi, não. Adonai. Ele reconhece que Adonai reina. Isso, que Adonai reina. Por isso reina. que é o estabelecimento do reinado messiânico. Porque você, sacerdote, tem que estar com as mãos cheias para reconhecer que ele reina, que Yeshua reina. Isso. Que Yeshua reina. Eu não tenho mais tempo, mas eu tenho um monte de palavra aqui que você pode. Vamos continuar lendo aqui. Não, Léo, o 8 aqui, ele finaliza, ó. Vamos até o 8, então. Assenta-te, o 8, ó. Então tá bom. Assenta-te em perenidade. Ele consolida no julgamento seu trono. Ele diz, o resultado dessa guerra é consolidar o reinado de Adonai. Amém. O resultado dessa por favor, batalha. pastor. Então, o resultado desta guerra, versículo 8, ele mesmo julgará o mundo com retidão. Governará os povos com justiça. Amém. Então, o resultado desta guerra é consolidar o reino de Adonai e de não ser humano nenhum. Amém. É isso aí. Amém. Nenhum. É isso que ele está fazendo, consolidando o reino. Isso. Porque o reino é do Messias. De Adonai. O reino do Messias. Do Messias. O reino é do Messias. Você pode ver isso em Efésios. Eu tenho um monte de palavras aqui. Efésios, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Nós poderíamos ficar a tarde toda aqui lendo sobre o reinado do Messias. Mas o que eu preciso saber é que existe um reino já estabelecido que eu preciso obedecer. Existe uma ordem estabelecida que eu tenho que só aqui cumprir. Eu não tenho que botar outro fundamento sobre aquele que já está posto. É isso que Adonai tem para mim e para você. Eu gostaria de finalizar lendo Levítico capítulo 10. Por favor. Levítico capítulo 10. Eu estou encerrando definitivamente aqui em Levítico 10. Fiquem de pé, irmãos, por favor. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 7. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo, puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Eterno, o que ele não lhes ordenara ter de saber. Então irrompeu fogo de diante do Eterno e os consumiu, e morreram perante o Eterno. Disse Moisés a Arão, isso é o que o Eterno disse, serei santificado naqueles que se achegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Moisés chamou Misael e Elazafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe, chegai, tirai os vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Então se achegaram e levaram as suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhes ordenara. Disse Moisés a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar, não descobrireis as vossas cabeças, não lamenteis, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venham grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem esse incêndio que o Eterno provocou. Então saireis da entrada da tenda da congregação, não saireis da entrada da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Eterno, e fizeram conforme a palavra de Moisés. Eterno, em nome de Yeshua, nós tivemos o prazer de prescrutar na tua palavra 2 reis. Aquele que estava encabeçando uma rebelião, colocando em risco todo o reino ao qual o Eterno estabeleceu. Mas o Senhor levantou um rei segundo o teu coração, que foi Davi. Pai, em nome de Yeshua, que nós possamos observar essas coisas, para que nós não venhamos cair em qualquer vento de doutrinas e ser levados a rebeliões na tua casa. Mas que o Senhor venha falar assim como o profeta falou, à casa rebelde de Israel,
para que nós possamos ver com os nossos olhos, ouvir com os nossos ouvidos, ó Pai, e atender com todos os nossos sentidos, ó Pai, o que ocorrerá com aquele que se levantar contra um reino estabelecido por Adonai. Nós reconhecemos nessa manhã que o reinado pertence a Ti, e que o reinado pertence a Yeshua, o nosso Messias, ao qual nós estamos submetidos às suas ordens, presos ao Mashiach, em grilhões, conforme Paulo ensina. E assim seja conosco, ó Pai, que a nossa mente possa estar segura em Ti. É em nome de Yeshua que nós oramos diante da Tua Torá nesta manhã de Shabat. Em nome de Yeshua, o nosso Messias.